É Senhores, possível. ele está falando, ele é um preletor, vamos ver o currículo dele, que o inimigo nos engana, é todo mundo, ele está falando, está se incluindo, ele é um preletor. O inimigo nos engana. Desde o Éden, o inimigo nos engana. Por favor, não entendam que vocês estão levando, que nós estamos levando uma vida sem interferência maligna de Satanás, de Lúcifer. Estamos sendo, sim, pedras de tropeços uns para os outros, para prejudicar a ascensão do outro, a vida espiritual. Tenham cuidado com o que falam, com as acusações, porque você é atacado, você está sendo usado, você está sendo instrumento de Satanás. Só Jesus Cristo ouviu Satanás, mas não se curvou às vontades dele. Se manteve nas vontades do Pai. É o único. Por favor, entenda a palavra. Possível sim, irmãos. Mesmo com as nossas faculdades espirituais, com livre exercício sobre as nossas faculdades almáticas, nós incorrer no engano, no pecado. Por isso, Paulo diz assim para Timóteo: exercita-te na piedade. A vida devocional tem que ser um exercício para fortalecer o nosso espírito. Quando nós fracassamos no exercício da piedade, então nós estamos dando lugar para que a nossa alma se fortaleça. E o perigo de tudo isso é que ela se torne um campo fértil ou que ela se torne suscetível às artimanhas do inimigo. Esse era o receio de Paulo. Então sabemos que o homem caiu. Então lá em Gênesis 6:3, Deus coloca uma sentença: meu espírito não agirá para sempre sobre o homem, porque este é carnal. Está escrito. Deus falou, está escrito que ele não vai agir, porque o homem é carnal. Somos todos decorrentes da raça humana. Mas Jesus Cristo veio para transformar isso, transformar a nossa mente, transformar o nosso caráter. Mas para isso nós temos que vivificar o espírito, nós temos que crer naquela morte e ressurreição. E essa morte de Cristo na cruz é a morte nossa aos afetos do mundo. Só tem um afeto correto, o afeto a Deus, o melhor amor. Depois o Espírito Santo vai nos guiar no casamento, vai nos guiar a relação com os filhos e todas as outras. Mas é o Espírito Santo, é a vontade de Deus, não é a nossa. Agora, o que aconteceu? Ali, naquelas faculdades interiores, espírito e alma, é como se houvesse um bloqueio. Justamente isso. E por que nós sabemos isso? Ora, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, quando Deus coloca a sentença sobre o cuidado que deveria se ter em relação à queda, à desobediência, Deus disse para ele que se ele comesse daquele fruto, morrendo, morrerás. Isso tem a ver com a morte espiritual e a morte eterna. E quando você lê Efésios 2, a partir do versículo 1 começa assim: e vos deu vida ou vivificou, estando vós mortos. E Paulo vai tratar esse assunto morte espiritual no capítulo 2 com mais propriedade. Ele vai dizer que essa morte é separados de Deus. Foi justamente o que aconteceu com o homem. É aí que nós entendemos, irmãos, por que Deus colocou uma espada inflamada que rodeava o jardim e a árvore da vida, para que o homem não pudesse comê-la. Porque a partir do pecado houve uma separação entre Deus e o homem. E aqui Paulo vai dizer que esta separação é designada pela morte, pela ineficácia da sua vida espiritual. Suas faculdades espirituais perderam a sua eficácia.
Por isso todos nós, como diz Davi no Salmo 51, nós nascemos em iniquidade. Nós nascemos com o nosso espírito inativo na sua função que havia sido determinado por Deus. Nós nascemos almáticos, mas a faculdade está aqui. Aí, irmãos, é onde entra aquilo que chamamos de novo nascimento. A palavra da vida. Quando um cristão recebe realmente a salvação, ele é regenerado, ele é vivificado. Agora, o seu espírito está vivo. O seu espírito agora pode sim entrar em contato com o seu corpo. E é aí que entra a vida de oração, de comunhão, a vida cristã, a vida piedosa, a adoração. Agora, irmãos, nós temos uma consciência de Deus. Nós temos plena liberdade de comunhão com Deus. Nós temos o Espírito de Deus guiando-nos por meio da intuição. Você já ouviu um cristão dizer assim, irmão, eu estava fazendo algo, mas o Senhor me disse para não fazer. Alguém aqui já teve essa experiência? Todo mundo tem. Não é? Eu estava para fazer algo, mas uma voz veio ao meu coração e disse não. Antes a gente vivia de caixinha de promessa, só tinha coisa boa. Agora não, irmãos. O Espírito Santo fala no seu espírito, não vá, não faça. Quantas vezes você percebeu um livramento de morte na sua vida por causa de uma voz que veio ao seu coração? Onde aconteceu isso? A voz de Deus na intuição. Você ia para um lugar e houve um sentimento para não ir. Você ia fazer algo e você não fez. Nós não precisamos fazer como o Gideão, irmãos. Ficar colocando novelo de lã na grama para ver se a grama fica molhada e o novelo seco. Não. Nós temos agora o Espírito Santo no nosso espírito. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo não é o espírito da habitação. Ele é o espírito da unção. Ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, os juízes. Porque havia uma sentença de Deus: o meu espírito não agirá para sempre sobre o homem. Mas lá, em Atos 2, nós temos o Espírito Santo sendo derramado. Derramado ali no Pentecoste. Então, como que nós vamos entender? Será que Deus, ele se volta contra a sua palavra? Não, irmãos. Porque entre o Pentecoste e a sentença de Gênesis 6, nós temos a cruz. Porque veio um homem. E este homem, ele não foi um homem carnal, ele foi um homem espiritual. Ele foi um homem que a carnalidade não teve lugar na sua vida. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Aí ele foi até aquela cruz e tomou o nosso lugar de condenados. Ele tomou o nosso lugar, nós, que havíamos sido condenados. Ele tomou o nosso lugar e satisfez as exigências da justiça de Deus. Agora, por causa deste homem, por causa daquele homem que foi na cruz, no meu e no teu lugar, ele foi e ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Agora, o Espírito Santo, irmãos, ele veio para nos habitar. Ele vem e habita essa faculdade, que é o nosso espírito, onde está a nossa intuição, a nossa consciência e a nossa comunhão. E o que Satanás tem feito, irmãos? Ele tem trabalhado de uma maneira tão terrível e sutil como ele enganou Eva. Ele tem enganado a muitos hoje, mantendo eles numa vida almática, numa vida emocional, numa vida que a sua espiritualidade é caracterizada pela euforia e não pela realidade espiritual. Isso gera o quê? Uma mente cheia de obsessão. Essa é a grande tristeza. Isso não pode ser vida cristã. Isso não pode ser realidade espiritual. Então nós temos que entender. Deixe-me agora rapidamente passar por aqueles textos que eu disse para vocês. Olha, aqui eu estou lendo os textos finais, vamos concluir. É a habitação do Espírito no Evangelho de João. Apenas... Senhor, isso é tão importante. Eu faço questão aqui de voltar a ouvir isso com vocês, porque ele faz um resumo muito claro, objetivo, importante,
para nós. Nós devemos ouvir isso várias vezes. Eu aqui vou ouvir mais uma vez com vocês. Coloca um texto muito